mais... Porque a minha aula, na realidade, sempre é meio mais curta, né? Então... Quer começar? Acho que podemos. Tá. Uhum. Vamos ver se eu consigo isso. Pronto. Bom, eu decidi falar um pouquinho sobre o envelhecimento na doença falciforme, até porque... Não está em modo apresentação só, não sei se quiser... Não está na apresentação? Não, só precisa ver se vai passar o slide, porque às vezes está com aquele problema, né, de... Tá. Não, vamos tentar de novo. O que eu faço? Será que se eu sair do programa do PowerPoint e entrar de novo? Não, né? Acho que funciona se você fechar a apresentação e abrir, para de compartilhar, abre a apresentação e deixa uma janela com ela aberta na apresentação de tela. E aí, quando você for compartilhar, compartilha essa que está na modo apresentação. Mas aí você tem que parar de partilhar. Mas eu tô partilhando ainda? Tá aparecendo. Tá. Não. Está partilhando ainda? Ela está aqui ainda. Oh, meu Deus! Você pediu para não partilhar? Aqui. Pedi agora. Yes. Agora, fecha a apresentação, abre e põe no modo apresentação. Então, você vai ter 2 quadrinhos na hora que partilhar, e você partilha aquele que já está aberto com a apresentação. Eu já fiz isso e deu certo, mas não sei se é isso que tem que fazer. É que nem videogame, você vai tentando. Vai tentando, mas cada hora de um jeito essa brincadeira. Então, é videogame. Depende da versão. Ai, cadê vocês agora? Estão aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Quando você põe na apresentação, às vezes você não acha, no modo apresentação, você fica com a tela tomada. Aí você aperta o Alt Tab, que aí aparecem as suas janelas. Tá. Mas agora, vamos ver se entra a apresentação agora, gente. Vamos, filho. Não, né? Não. Dá para fazer você aumentar um pouco o zoom e dá para apresentar aí, talvez seja mais... Sim, deixa eu mexer aqui. Fecha o... Cadê você? Ai, que eu pus esse negócio para cá. acho que tá bom assim, porque dá para ver bem também. Que eu vou perder toda a minha animação. Entendi. Mas tudo bem, vamos lá. Não. Você estando animada, tá bom. Oi? Você estando animada, tá bom. Não, vamos lá. Eu estou animada. Bom, então por que eu estou falando de envelhecimento na doença falciforme? Aí, aumentou mais, né? Não, agora também foi demais. Pronto. Tá bom, assim. Porque o envelhecimento, bem como o momento de transição do paciente da fase de acompanhamento no pediatra para o adulto, são 2 coisas, 2 momentos que a gente está precisando olhar com mais carinho na doença falciforme. Esse slide eu já mostrei para vocês. Espera um pouco, que os papagaios estão falando. Eu não estou ouvindo. Ele vai dar aula daqui a pouco, Stella. Oi? Perigoso ele queira dar aula. Eles estão querendo mesmo participar.
Bom, eu já apresentei esse slide antes para vocês, mas o que a gente vê é uma evolução da sobrevida dos pacientes com anemia falciforme. E no sistema onde você tem um cuidado integral e muito bem feito, como o Reino Unido, essa sobrevida se destaca, né? Vocês veem que nos Estados Unidos, em 2014, a sobrevida do SS-beta era 58 anos, e em 2016, quer dizer, praticamente na mesma época, no Reino Unido já era praticamente 10 anos a mais. O que a gente tem visto é que são aquelas, também já mostrei isso antes, o incentivo às pesquisas em anemia falciforme, a prevenção de penicilina, que fez com que as crianças sobrevivessem, o uso da hidroxiureia e a prevenção do AVC, é que trouxeram essa melhora toda nesses pacientes. Mas, ainda hoje, a paciente com doença falciforme tem cerca de 15 a 20 anos de sobrevida mediana menor em relação à população geral em qualquer país. Nos Estados Unidos, na Inglaterra e mesmo nos dados que a gente tem do Brasil. O envelhecimento é um processo natural, com gradual deterioração das funções fisiológicas e físicas, e é devido a alterações morfológicas que vão acontecendo e leva a uma perda de aptidão ou energia associada ao maior risco de doença com maior probabilidade de mortalidade. E tem um conceito atual também de envelhecimento que é chamado de envelhecimento acelerado, que é um estado de declínio nas condições físicas, bioquímicas, fisiológicas e funções orgânicas, que ocorrem associado a doenças genéticas, metabólicas ou crônicas, levando à morte precoce desses indivíduos. Lembrando que, quando a gente avalia dano e falência de órgãos, a gente está determinando envelhecimento. Então, na medida que as pessoas vão tendo mais falência de órgão, provavelmente ela está tendo um envelhecimento acelerado. E será que na anemia falciforme a gente tem esse envelhecimento acelerado? Então, vem as questões. Tem um trabalho que mostra algumas alterações a nível de estudos moleculares, tá? Então, o estudo desse esfingolipídico mostrou que a diminuição da glucosilceramina leva à deterioração das funções imunes das células CD4 positivas com a idade. E na doença falciforme, tem um estudo mostrando que os níveis de ceramina sérica estão diminuídos, que bate um pouco com o que acontece no envelhecimento. O comprimento do telômero, todo mundo sabe que o telômero determina o ciclo celular, o crescimento e o envelhecimento, e que ele está diminuído no envelhecimento. E um dado que foi publicado relativamente há pouco tempo, aqui do pessoal de Campinas e de Ribeirão Preto, mostra uma diminuição do telômero, mostrando que o tamanho do telômero também se correlaciona com gravidade e inflamação na doença falciforme. A manutenção da qualidade das proteínas é feita pelo sistema ubiquitin-proteosoma. Quando ele falha, ocorre um acúmulo de proteínas de baixa qualidade e uma degradação proteica. Estudo na anemia falciforme mostra que esses indivíduos têm uma disfunção desse sistema ubiquitin-proteosoma, sugerindo também, talvez, um envelhecimento acelerado. A homeostase do magnésio é importante por conta da formação de radicais livres. Quando eu tenho menos magnésio, eu tenho dano ao DNA. E estudos de falciforme mostram que existe diminuição do magnésio na anemia falciforme, desidratação celular, e que isso é responsável por aumento da falcização e da hemólise. As características dos glóbulos vermelhos. O glóbulo vermelho, ele, quando vai envelhecendo, ele aumenta a densidade, altera a banda 3, aumenta a ligação de imunoglobulina na membrana para ser reconhecido pelo sistema retículo endotelial. E, normalmente, ele faz tudo isso em cerca de 120 dias. Já na anemia falciforme, que tem todas essas alterações, a meia-vida é em torno de 30 dias, o que mostra também que esse glóbulo vermelho envelhece mais rápido.
E alterações em cérebro, sistema pulmonar, músculo esquelético, alterações renais e imunes também têm relação com o envelhecimento. Então, aqui, o AVCI ocorre em idosos, é muito mais frequente em idosos, e doenças neurodegenerativas são comuns. Na falciforme, o AVCI ocorre nas crianças e vão ter alterações neurocognitivas. O idoso tem aumento da hipertensão pulmonar com a idade em torno de 10% dos pacientes, dos idosos. E a hipertensão na anemia pulmonar, na anemia falciforme, é em torno de 10% e começa já mais cedo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O idoso tem perda de ósseo, osteoporose, a anemia falciforme tem perda óssea e osteoporose também. No rim, glomerulosclerose, diminuição do ritmo de filtração com a idade, e a mesma coisa acontece na anemia falciforme. E existe uma imunossenescência no idoso que aumenta as infecções e uma deficiência de zinco que leva à linfopenia. E na falciforme nós temos o hipoesplenismo e a asplenia funcional, que também aumenta a infecção, e a deficiência de zinco é bastante comum e bastante estudada já em crianças. Bom, então, só para vocês terem uma ideia por que eu estou falando, a gente está tendo um aumento de pacientes com mais de 40 anos. Não é que eu considero mais de 40 anos idosos, mas é o que a gente separou aqui nessa tabelinha. E nós temos 321 pacientes hoje em acompanhamento, e cerca de 20% dos SS, que são a maioria, têm acima de 40 anos, sendo que o mais idoso aqui tem 74 anos. O SC é 17%, ele tem 31% de idosos, e o mais velho tem 81 anos, e o S-beta, que é só 9% do nosso ambulatório, tem 17% de pacientes acima de 40 anos, e o mais idoso tem 67 anos. Então, a gente já está tendo um número bem razoável de pacientes com mais idade. A fisiopatologia da anemia falciforme, eu falei bastante na outra aula, então eu vou resumir nessa. A gente sabe, então, que em condições de desoxigenação, ocorre a polimerização da hemoglobina S, levando à vasoclusão, que é responsável pelas alterações de infarto, inflamação, aumento da adesão e hipercoagulação, e levando também à hemólise extravascular, que leva ao aumento da hemoglobina livre e diminuição do óxido nítrico. Tudo isso vai fazer alteração tecidual, diminuição do óxido nítrico e aumento de radicais livres, levando a essas complicações agudas e crônicas, que são multissistemas, né? Isso aqui é um conceito interessante, onde você vê que existem indivíduos que têm maiores manifestações relacionadas à hemólise e outros maiores manifestações relacionadas à viscosidade e vasoclusão. Então, o indivíduo que tem DHL alto, reticulócito alto, ele tende a ter mais hipertensão pulmonar, priapismo, úlcera de membros inferiores e AVC. E os indivíduos que têm mais viscosidade e vasoclusão, eles têm um nível de hemoglobina mais alto, têm bastante crise de dor, síndrome torácica aguda e osteonecrose. E a alfa-talassemia entra aqui de gaiata, fazendo ele mudar de um processo para o outro, mas é lógico que isso aqui é bastante imbricado, né? Mas é interessante a gente pensar nisso. E as manifestações também, não vou entrar em detalhes aqui, eu vou entrar em detalhes especificamente de algumas manifestações, mas elas ocorrem praticamente em todos os órgãos do indivíduo com essa doença. O que a gente sabe também? A vasculopatia, a inflamação, ela leva dano a vários órgãos, impactando a vida a partir da 4ª década. Uma doença multissistêmica. Segundo dados de pesquisa, metade dos indivíduos, mais ou menos, com mais de 50 anos, já apresentam danos irreversíveis em pulmões, rins, cérebro, retina ou ossos, o que leva a uma pior qualidade de vida. E o que complica é que esses idosos com doença falciforme também podem apresentar comorbidades não relacionadas à doença de base, diabetes, hipertensão, doenças do tecido conectivo, o que aumenta a complexidade das complicações relacionadas às manifestações de falcização.
Então, a crise vasoclusiva, por exemplo. A gente sabe que existem várias semelhanças entre as crises vasoclusivas de criança e adulto, mas existem algumas diferenças, e é essas que eu vou pontuar aqui. A frequência de crises, por exemplo, é diferente. Então, nesse estudo do grupo cooperativo americano de anemia falciforme, eles viram que os adultos jovens de 25 a 29 anos têm cerca de 1,2 crise por ano, enquanto as crianças menores de 4 anos têm 0,4 crises por ano. Então, existe uma maior crise em adultos do que em crianças. E a intensidade das crises é diferente. Esse projeto mostrou que o tempo de internação de adultos com crise vasoclusiva é de 7,5 dias e de criança 4,4 dias. E aqui eu quero só fazer uma homenagem ao professor Balas, que já teve várias vezes no Brasil, já participou de vários congressos, porque a gente recebeu uma mensagem que ele se encontra internado em fase terminal, então provavelmente ele deve nos deixar logo. E eu vou parar de dar aula, porque na outra aula eu falei da morte do Frempong, agora eu vou falar do Balas, eu não quero falar de morte na próxima aula. Bom, quanto à dor crônica. A dor crônica, ela é definida como dor presente na maioria dos dias nos últimos 6 meses. Ela, em geral, é multifatorial, por inflamação, sensibilização neural periférica e central ou pela osteonecrose, mas a sua prevalência real na anemia falciforme é subestimada. Ela pode se iniciar na infância, mas essa prevalência de dor crônica aumenta com a idade. 55% dos adultos apresentam dor em mais de 50% dos dias. E 29% dos adultos têm dor em 95% dos dias. A dor crônica é geralmente tratada em casa, e ele vai procurar o pronto atendimento somente na exacerbação do quadro. O que faz difícil para o médico que está no pronto atendimento distinguir se esse cara está tendo uma dor crônica agudizada ou uma crise vasoclusiva aguda. Então, isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar bastante quando está atendendo o paciente no pronto atendimento. Ele tem dor? Essa dor é constante? Ele já tem essa dor antes ou é uma coisa nova? Porque ele vai falar que a dor é do paciente dizer se é uma dor crônica ou se é uma agudizada ou uma crise também. Em relação a músculos e esqueletos, as alterações ocorrem alterações agudas e crônicas em ossos e articulações. Quando eu tenho uma dor óssea aguda, vou pensar em crise vasoclusiva, osteomielite e artrite séptica. Isso aqui é foto de um pacientinho nosso que teve uma artrite séptica e teve que ser abordado 3 ou 4 vezes, que parece até um hemofílico olhando assim, né? E esses pacientes, então, fazem vasculopatia, com lesões crônicas também, artrite e osteonecrose, e diminuição do crescimento ósseo, com osteopenia e osteoporose. Além disso, eles fazem uma hiperplasia medular, com expansão compensando a anemia hemolítica e as crises vasoclusivas repetidas, levando ao infarto ósseo, substituição da medula vermelha com trabeculação óssea e afilamento do córtex. Então, o que acontece? Esse paciente, com o passar da idade, ele vai ter que manifestações? Opa, desculpa, que eu estou maluca aqui. Aí. Ele pode ter a necrose séptica óssea. A patogênese ainda não é completamente conhecida, mas ela vai ocorrer por oclusão da circulação e infarto ósseo. Possíveis fatores associados: trombose, edema e isquemia progressiva da microvasculatura. Aquele mesmo grupo de estudo americano da anemia falciforme, ele estimou que a idade de diagnóstico é em torno dos 28 anos. A gente tem visto necrose séptica em pacientes menores, mas a prevalência aumenta com a idade. Nos menores de 25 anos, tem uma prevalência de 6%, e nos maiores de 45 anos, uma prevalência de praticamente 25%. Então, é outra coisa que mostra uma evolução desse indivíduo idoso, vamos dizer assim. A vértebra em H, que é bastante frequente, é o infarto ósseo nas porções centrais dos platôs vertebrais, dando esse achatamento aqui. É uma deformidade característica, né?
e se vocês prestarem atenção, vocês podem ver ela aqui, aqui, e ela pode levar à dor crônica. Assim como a hematopoese extramedular, aqui, que é um exemplo, que são massas lobuladas paravertebrais com densidade de partes moles, e o problema básico da hematopoese medular é que ela pode fazer compressão na medula, levando a quadros neurológicos. Pulmões. Nos pulmões, o que a gente tem? As agudas, pneumonia, embolia pulmonar e síndrome torácica aguda. Lembrando, síndrome torácica aguda é uma nova imagem do raio-x de tórax acompanhada de febre e ou sintomas respiratórios. Afeta todas as faixas etárias, mas é a principal causa de óbito. A incidência, apesar de ela é menor em adultos. Ó, criança tem 24,5 eventos por 100 pacientes ano, enquanto os tem 8,8 eventos em 100 pacientes anos. Mas a gravidade e a mortalidade é muito maior em adultos. Em adultos, realmente, ela é a principal causa de óbito. Talvez porque os adultos tenham maior incidência de embolia gordurosa, além das comorbidades que eles têm, né? Mas isso é uma coisa que ainda precisa ser melhor esclarecida. A gente também tem complicações pulmonares crônicas, que têm maior prevalência em adultos e idosos. Intolerância ao exercício, progressiva falência cardíaca e piora da função pulmonar. A hipertensão pulmonar é uma complicação crônica bastante comum. Ela é determinada pela medida da pressão da artéria pulmonar acima de 25 milímetros de mercúrio em repouso. É a maior causa de morbidade e mortalidade em adultos. Outras alterações pulmonares crônicas, fibrose pulmonar, alterações restritivas de vias aéreas e desordens do sono, como hipoxemia noturna e apneia obstrutiva do sono. Só para lembrar, eu não pus aqui, esqueci de pôr, o nosso estudo de desordens do sono mostrou muito mais hipoxemia do que apneia. Tinham pouquíssimos, 2 ou 3 pacientes com apneia, mas a maioria fazia hipoxemia noturna. Vamos aqui. Voltando na hipertensão pulmonar, a gente prefere medir a velocidade de regurgitamento da válvula tricúspide para ter uma ideia da não invasiva da hipertensão pulmonar. Então, quando a velocidade de regurgitamento é maior que 2,5, ela é sugestiva para a gente na anemia falciforme de hipertensão pulmonar, e quando ela é maior que 3, ela é altamente preditiva. O que eu quero dizer com isso? Pacientes que têm VRT acima de 3 têm maior risco de morte do que os pacientes que têm VRT normal. Não necessariamente pelo quadro da hipertensão pulmonar, eles têm o pior prognóstico geral. Então, a gente usa muito o ecocardiograma para ver essa questão de prognóstico mesmo. A prevalência de hipertensão pulmonar, usando essas medidas aqui no eco, é de 30% a 40% dos pacientes com anemia falciforme e 10% a 28% na hemoglobinopatia SC. Quando você vai medir a hipertensão pulmonar por cateterismo cardíaco, essa prevalência cai para 6% a 10%. Desses que têm 6% a 10% de hipertensão pulmonar medida mesmo, 50% tem uma hipertensão pré-capilar, e essa, em geral, é multifatorial, lesão endotelial devido às falcizações, inflamação, tromboembolismo crônico, depressão de óxido nítrico, e o restante é pós-capilar devido à disfunção do ventrículo esquerdo. E essa aqui é mais frequente em idosos, com capacidade funcional pobre, que tem aumento dos níveis de NT-proBNP. Então, a hipertensão pulmonar ela vai piorando esse caso aqui. Mas, independente da gente fazer cateterização e fazer a real estimativa da hipertensão pulmonar, se ela é pré ou pós-capilar, o eco nos dá uma medida mostrando que ela é preditiva de pior prognóstico. Opa. Os rins. Acho que as alterações renais são a prova maior de que a coisa vai se deteriorando com a idade na anemia falciforme, né?
Então, já na infância começa a hipostenúria, ela é reversível no início, se torna irreversível mais tarde. A proteinúria é uma coisa mantida, o defeito na acidificação também vai piorando, a insuficiência renal crônica vai aparecer mais tardiamente. Então, a gente vê, as alterações renais mostram exatamente essa evolução com a idade. A lesão renal aguda é um quadro que a gente às vezes esquece, mas ela pode ocorrer em 4 a 10% dos pacientes hospitalizados, em especial aqueles que foram hospitalizados por síndrome torácica aguda ou hipertensão pulmonar. A microalbuminúria, ela é idade dependente e ocorre em mais de 1/3 dos adultos. 60% dos indivíduos com mais de 55 anos têm microalbuminúria. E a gente sabe que a função renal declina progressivamente, levando a doença renal crônica em 4 a 18% dos pacientes. Em pacientes acima de 60 anos, a prevalência de doença renal crônica é em torno de 24%. E desses pacientes que tinham doença renal crônica, ela foi a causa de óbito deles em 45%. O fígado. A hepatopatia falcêmica, ela tem uma manifestação bastante heterogênea, e lembrar que sempre pode haver sobreposição de outras causas de disfunção hepática, o que piora ainda mais o quadro. E ela varia clinicamente, desde testes funcionais moderadamente alterados até formas graves de colestase intrahepática e cirrose. E a sua prevalência é estimada entre 10% a 30%, mas realmente ainda não teve um estudo clássico que mostrasse uma prevalência exata dessas manifestações. E só para lembrar, a gente tem manifestações agudas, que seria a crise hepática, onde você aumenta as transaminases e aumenta a bilirrubina até 15, mais ou menos, e que o tratamento é suportivo, que é o tratamento da crise. Tem o sequestro hepático agudo, que as transaminases são normais e a bilirrubina aumenta mais ainda, para até 24, mais ou menos, e que a fosfatase alcalina aumenta também, e que também você tem que fazer suporte e, com sangue e exsanguíneo transfusão é o ideal, e a colestase, as transaminases estão muito, muito elevadas, a bilirrubina também bastante elevada, as custas de hemoglobina conjugada, todas essas aqui, chamando a atenção, todas são bilirrubinas conjugadas, elevação de fosfatase alcalina, e é um quadro grave que, se evolui, pode levar a cirrose e necessidade de transplante hepático. E a gente tem as manifestações crônicas, as colelitias, a coledocolitíase, a sobrecarga de ferro, a hepatite viral e a colangiopatia crônica, que também dá transaminases normais ou pouco elevadas, a bilirrubina elevada, a fosfatase alcalina elevada também, e esse aqui com certeza vai precisar de exsanguíneo e vai precisar de transplante hepático nessa evolução crônica da doença. E o que a gente viu é assim, a gente conhece paciente jovem que já teve colangiopatia crônica, mas essas manifestações são bem frequentes nos nossos pacientes adultos. A gente tem vários que vão evoluindo com piora dessas manifestações hepáticas, que também não se presta muita atenção nesses pacientes por conta disso, mas é bastante importante nos dias de hoje. Outro dado importante esse estudo mostrou que as manifestações hepáticas nas doenças falciformes, cronicamente, eles estudaram fatores que interferiam no aumento da bilirrubina direta. E eles viram que uma bilirrubina direta elevada para eles, acima de 0,4, tinha um risco maior de mortalidade, 2,68, né? Então, aqui é o quadrinho de mortalidade com a bilirrubina acima de 0,4. A gente fez um levantamento comparando os nossos pacientes com os dele, e primeiro, assim, a faixa etária era mais ou menos semelhante, o sexo também, a hemoglobina, a transaminases,
O que mudava é que a nossa bilirrubina direta tinha uma média muito maior, de 0,63, do que a média dele, que era 0,4 no grupo total. Quando ele divide por idade, isso... Não, desculpa, estou falando besteira. Esse aqui era o grupo que tinha hepatopatia. Eram 22 de 225. O que eu acho, por que a gente tem uma média de 0,63 e ele de 0,44? Ele usa SC e outras manifestações, e a gente usou só SS, S e beta. Então, eu acho que o nosso grupo é um grupo mais grave mesmo. 94% dos nossos pacientes, 94 pacientes do nosso grupo, que eram 88%, eles tinham bilirrubina direta acima de 0,4. Então, a gente tem manifestação hepática e não presta muita atenção nisso, é isso que eu queria chamar a atenção. E os idosos vão piorando mesmo. Tromboembolismo venoso, a idade na falciforme é considerada fator independente de risco para tromboembolia, tromboembolismo venoso. A taxa de incidência do primeiro tromboembolismo venoso em pacientes acima de 15 anos é de 5,2 eventos a cada 100 pessoas ano, e eles calcularam, esse autor calculou a incidência cumulativa, nos pacientes acima de 30 anos é de 7,4 e acima de 40 anos é de 11,3. E o que se questiona é se a anemia falciforme é uma doença realmente que tem que ser considerada como trombofilia. Mas isso a Deise depois fala para a gente. Priapismo. O priapismo é uma complicação que atinge grande número de pacientes, também a gente dá pouca atenção e o paciente não fala, então tem que ser sempre uma pesquisa ativa. Ele é responsável por 2 a 6% das admissões hospitalares e os estudos retrospectivos mostram que 30 a 45% dos indivíduos possuem um histórico de priapismo. A partir desses dados, foi calculada uma probabilidade atuarial, ou seja, a chance de ter priapismo é de cerca de... A porcentagem de priapismo até os 10 anos é de cerca de 12,9%, aos 15, a chance dele ter é de 50%, e aos 20, de 89%. E o que é mais importante do priapismo é que 10 a 50% dos estudos mostram que esses adultos com história de priapismo, eles se definem, se caracterizam como impotentes. Então, é uma manifestação importante que pode levar à impotência, além da dor e do quadro horroroso que é, e que vai também aumentando com a idade do paciente. No nosso levantamento, realizado em alguns aninhos atrás, a gente tem, não sei se vocês lembram, a gente tem 2 tipos de priapismo, o priapismo agudo, que dura mais de 4 horas e que tem que ir a pronto-socorro porque precisa de manobras mais invasivas, como o esvaziamento do corpo cavernoso, e tem o stuttering, ou recorrente, que é aquele que ele acorda à noite com dor, levanta, toma água, faz xixi, melhora, volta a dormir e acorda de novo. Nesse levantamento de 40 pacientes, com uma idade mediana de 29 anos, 37,5% tinham priapismo agudo, uma média de 2 episódios por paciente, e a mediana de idade desse grupo era de 25 anos. Quanto ao recorrente, eram 17,5% dos pacientes, eles tinham uma média de 9 episódios por crise, ou seja, 9 episódios acordando à noite, e uma idade mediana mais nova, de 20 anos. E desses pacientes com stuttering, que é o recorrente, somente perto de 12% procurou atendimento médico. O agudo evoluíram com disfunção erétil, 2 foram para prótese craniana e 2 estavam aguardando a colocação de prótese, ou por complicações por fístula ou por perda de tecido. Aliás, um continua aguardando ainda, depois desse tempo todo. Alterações neurovasculares. Voltando àquele grupo de estudo americano, eles observaram que o AVC, em torno dos 45 anos de idade, ocorreu em 24% dos pacientes.
É lógico que os tipos de AVC variam com a idade, a gente já mostrou isso na aula passada, que é esse quadrinho. O AVC isquêmico ocorre bastante entre os 2 e 9 anos de idade, esse pico aqui, com um novo pico acima dos 29 anos. E o AVCH, que compreende 1/3 dos AVCs, ele é frequente aqui, entre 20 e 29 anos. A gente tem pouco manejo, sabe pouco manejar o AVC em adultos. A gente tem pouca evidência para dizer como ele deve ser melhor manejado. Os indivíduos adultos com AVC também devem ser sempre avaliados por outras causas: diabetes, hiperlipidemia, hipertensão, fibrilação atrial, anormalidade cardiovascular, como a persistência do forame oval. A gente, aliás, está com um caso agora de uma menina de 18 anos que tinha persistência do forame oval, fez um AVC e agora ela fez a cirurgia de fechamento. E a gente tem que discutir se vai parar a transfusão crônica dela ou não. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a gente fala AVC em criança. 10% das crianças vão ter AVC na infância, sim. Mas ele é uma manifestação que pode ocorrer, inclusive o AVC isquêmico, mais tardiamente. O comprometimento neurocognitivo é bastante estabelecido em crianças já. A gente não tem muitos dados, mas a gente vê que ele aumenta com a idade. E ele pode ser agravado porque você tem um infarto silencioso, cerebral silencioso, e você tem a moia-moia, que dá aquela série de alterações, às vezes até com aneurisma, que pode ser, dar uma hemorragia e a causa do AVC hemorrágico. Mas os dados neuropsicológicos em adultos são bastante limitados. O que a gente sabe de documento é que existe uma normalidade de fluxo sanguíneo no lobo frontal, e existe pacientes que evoluem com demência e encefalopatia progressiva, e existe encefalopatia progressiva com a idade. Então, apesar de serem relatos e não um estudo assim para dizer mesmo a prevalência, a gente acredita que esse comprometimento aumente com a idade, sim. Esse é um estudo que avaliou disfunção neuropsicológica em adultos. Então, foram vistos 149 de um total de 214 que caiu porque não tinha condições de inclusão no estudo, que eram indivíduos normais e que de um total de 72. Os pacientes foram estratificados por idade, de 19 a 29, 30 a 29, 40 a 49, 50 a 55. A anemia falciforme teve uma pior performance nos testes neuropsicológicos comparados aos controles. E o grau de anemia foi associado ao declínio neurocognitivo da idade. Fizeram ressonância magnética, mas os achados da ressonância não explicam a diferença nessa performance pior do paciente. E o que esses autores questionam é se a anemia, por si só, poderia induzir alterações neurocognitivas devido à hipoxemia cerebral, que não é detectável em estudos de imagem. Então, é um campo também, como a gente vê, que ainda precisa ser mais avaliado. Depressão. A prevalência de depressão na anemia falciforme é de quase 28%. Ela é maior do que na população afro-americana, comparativamente, e é semelhante à prevalência de depressão em indivíduos com doenças crônicas, que faz todo sentido. A frequência de crise vasoclusiva e a procura ao pronto atendimento ela é igual entre pacientes deprimidos e não deprimidos, mas os indivíduos deprimidos se mantêm com dor por mais dias. Os mais velhos devem lembrar, a Camila Michele tem sempre um ar depressivo e ela fica internada muitos dias. Então, isso a gente vê no dia a dia. A depressão também foi mostrado nesse estudo que ela foi preditor de qualidade de vida, tanto por saúde física quanto mental, e ela foi um preditor mais potente do que o genótipo. Quer dizer, se o cara é SS, SC, S-beta, não, ele é preditor de qualidade de vida, mas a depressão foi pior, é mais importante do que o genótipo. A depressão teve associada a mais dor, mais angústia e pior qualidade de vida, como a gente falou, lembrando que a relação entre depressão e dor é complexa.
porque elas normalmente ocorrem juntas. Então, esse é outro lado que a gente tem que olhar, a depressão do paciente. E a gente tem pacientes bastante deprimidos, inclusive que já tiveram tentativa de suicídio, e a gente não liga muito para isso também. Então, no atendimento desse paciente, a gente tem que prestar atenção. Eu acho que eu acabei. Então, o que acontece? A gente tem evidências laboratoriais que sugerem que a anemia falciforme tenha um envelhecimento acelerado. E com a melhora de sobrevida desse século, aumentou o número de pacientes com manifestações crônicas que estão necessitando de avaliações mais cuidadosas em todas as áreas da anemia falciforme. No entanto, a gente ainda precisa de estudos em adultos, porque tanto as evidências laboratoriais quanto as evidências clínicas precisam ser melhor avaliadas e entendidas. A gente ainda conhece pouco sobre isso. Gente, era isso. Como eu falei, eu sou sempre mais rápida para falar aula. Quer falar da trombose, Deise? Oi, Stella, obrigada pela aula. É um negócio muito complicado a falciforme quando a trombose, porque existe entupimento do vaso por causa da pilha de massa, existe entupimento do vaso por causa de fibrina, e uma coisa não é a mesma da outra, mas uma coisa leva a outra. Então, não é fácil resolver isso em termos de você ter certeza o que aconteceu e como abordar especialmente isso. Na maioria das vezes, ela é considerada uma trombofilia, mas trombofilia é uma palavra assim, esotérica, né? Quer dizer, um monte de coisa que a gente não sabe bem o que quer dizer. Na verdade, vamos ser mais objetivos no que a gente quer dizer quando diz que é trombofilia, que medidas eu tenho que tomar para prevenir eventos nessa pessoa. É basicamente para isso que a gente define um cara que tem trombofilia ou não tem. Então, eu acho que é difícil eu tenho a impressão que a gente tem pouco estudo em relação a isso nos pacientes falcêmicos. Você vê muito mais isso do que eu, mas eu tenho a impressão que sim, que a gente tem pouco estudo a longo prazo para definir conduta, né? Então, eu queria, na verdade, primeiro te fazer uma pergunta nessa linha sobre hipertensão pulmonar. A gente sabe que hipertensão pulmonar de outra causa, que não inclui empilhamento de hemácias, que só inclua as coisas que acontecem mesmo na árvore pulmonar, vascular, pulmonar, que a anticoagulação melhora a perda de função pulmonar, e por isso ela é indicada. Não importa qual a origem da hipertensão pulmonar. Então, se isso existe em falciforme, se esse tipo de avaliação existe, se vocês anticoagulam esse paciente ou não. Então, eu particularmente não faço isso. Agora, o Machado, que é um pneumologista brasileiro que mora no deve ser anticoagulado. Se você considerar a hipertensão pulmonar TC, a gente faz isso com hipertensão pulmonar por anorexígeno, por exemplo, né? Por esquistossomose, não só por TEP crônico, né? Então, mas eu não sei se existe estudo mostrando que isso realmente mudaria a evolução. Eu não sei se ele já publicou, eu não vi recente o trabalho dele, eu não sei se ele publicou. Agora, pelo que eu entendo, ele foi fazer o diagnóstico mesmo. Você viu, né? Pelo eco, sim, você tem 30% sim, e cateterismo cai para 10%. Sim. Né? Então, por isso que eu acho que não é a mesma coisa. Não é. Quando eu faço eco, eu não tô. Por isso que eu não heparinizo. Eu não anticoagulo. Quando eu estou fazendo eco, eu estou vendo prognóstico, porque em literatura é mostrado que o paciente que tem aquele aumento do VRT vai morrer antes. É isso que eu estou vendo. Não sei por que ele vai morrer, mas ele vai morrer antes.
Se eu tivesse o cateterismo confirmando a hipertensão pulmonar, eu acho que aí eu faria que nem o Machado. Eu acho que aí tem que anticoagular mesmo. É o que ele faz. E talvez estudo clínico por algum tempo para poder tentar confirmar que isso seja verdade mesmo, né? Sim. Eu vou dar uma pesquisada. Oi, quem falou? Não, eu estava querendo também agradecer a aula, Estela. Eu acho que essa aula é muito interessante, porque ela é uma riqueza de fisiopatologia, né? A falciforme é impressionante, né? E eu acho que o seu ambulatório é uma das principais atividades que a gente tem aí na disciplina, no departamento, e você lida aí com pessoas realmente sofridas, né? Você colocou bem a questão também, não só física, como psicológica, psíquica, que esse pessoal, esses pacientes carregam, não só eles, como as próprias famílias todas, né? Então, esse atendimento, assim, com dedicação é muito importante. Do ponto de vista, assim, geral, eu fiquei surpreso, eu perdi, desculpe, uma parte, porque falhou a internet, mas, de qualquer maneira, eu acho que você não chegou a comentar. E a tal da vitamina D, que você tem aí estudo, e você tem alguma coisa... Você não mencionou isso, é verdade? Por quê? Você não acredita mais? Ela caiu? Porque eu me lembro, quando eu participei da tese do Samuel, que eu fiquei um pouco convencido que realmente ela mexeria com aquela questão do RNA, etc. Como é que você está vendo esse detalhe hoje? A primeira pergunta. E a segunda pergunta, desculpe também pelo atraso na consideração, mas o Viagra ainda é usado para paciente com hipertensão? Eu não sei se você comentou, porque eu perdi. Obrigado, não Estela. comentei. Deixa eu Então, falar. A vitamina D, eu acho que ainda falta mais estudos sobre ela. Eu sei que a gente tem pacientes com nível baixo, quando ele está com nível baixo, eu suplemento, na medida do possível eu doso a vitamina D, mas eu não sei, eu acho que precisa estudar mais. O estudo do Samuel foi muito em criança também, e eu não sei de nenhum estudo de vitamina D em adultos com anemia falciforme. Bom, mas eu acho que tem que estudar mais. Isso é uma coisa. Você repõe? Eu reponho. Quando está baixo, eu reponho. Agora, do sildenafil, o que acontece é assim, o protocolo do sildenafil para hipertensão pulmonar no falciforme foi interrompido porque ele aumentou o número de crises vasoclusivas, tá? Então, a questão é que ele está sendo usado, e os outros derivados estão sendo usados para o tratamento do priapismo. Certo. Tá? E não tem, certo. Nesse paciente com priapismo não está aumentando crise vasoclusiva. Então, eu não sei. Eu acho que o povo parou de ver isso para hipertensão pulmonar, mas também é aquilo, Bordinho. Eu não sei, eu não lembro agora se o estudo que parou fez cateterismo em todos os pacientes. Acho que não. Então, ele estava usando aquela coisa do ultrassom, do eco. Não sei se... Eu precisaria rever, realmente. Mas para hipertensão, não. Mas a gente tem usado mais a tadalafila nos casos de priapismo. Agora, uma outra pergunta, para não atrapalhar o resto do pessoal. Você disse que o encurtamento do telômero tem a ver com a piora eventual de sobrevida, enfim. Agora, a gente sabe que a diminuição do telômero também traz consequências do ponto de vista hematológico para a medula óssea, anemia plástica, aquela coisa toda. E esses pacientes, nós temos estudo de como se comporta a medula no paciente com falciforme encurtamento de telômero, eles teriam uma menor produção de hemoglobina mais baixa e menor plaqueta ou não? O telômero teve associado, no estudo lá de Campinas, ele teve associado com pior anemia, mais manifestação de crise e pior doença. Mas acho que teve com anemia, sim. Mas e medula não foi feito. Tá. Porque até tinha sugerido para a Melco uma vez fazer isso na parte da anemia hemolítica autoimune também, para ver se tinha alguma correlação, porque, de qualquer maneira, na plástica tem fenômeno imune, mas, enfim, é curiosidade. Obrigado.
Estela. Stella, Oi. obrigado aí pela apresentação. Eu só vou fazer um breve comentário nesse aspecto de tentar melhorar esses eventos aí da falciforme em relação à transfusão. A gente sabe que esses pacientes estão mais sujeitos à reação hemolítica transfusional tardia. Esses pacientes falciformes que são transfundidos cronicamente. Mas o pior cenário é aquele paciente que desenvolve síndrome de hiperemólise. Isso é uma das manifestações de reação hemolítica transfusional tardia em falciforme. E esses pacientes, quando têm esse diagnóstico, têm que deixar de ser transfundidos, né? Eles saem desse regime transfusional. Então, eu acho que isso é importante, mas o que eu quero dizer é que, pela primeira vez, talvez, nós temos agora uma residente, a Laila, que vai fazer um TCC sobre essa situação de reação hemolítica transfusional tardia em falciforme, com um protocolo que talvez a gente consiga diminuir e acompanhar esses pacientes mais de perto para tentar prevenir esse tipo de reação. Então, nesse aspecto de, entre aspas, profilaxia de eventos adversos, eu acho que isso vai ser interessante. Legal. Muito bem lembrado, Dante, inclusive com risco aumentado de óbito, né, pela própria reação de hemólise pós-transfusional. E o cuidado na compatibilidade fenotípica e genotípica, né, na transfusão, importante. Ninguém mais? Stella. Ninguém mandou pergunta aqui? Fala. Não, eu acho que a questão, parabéns pela aula também. Eu como tenho um super viés de transplantador, né? Então, eu não ia deixar de comentar ou de perguntar de que modo, porque, na verdade, o tempo inteiro da sua aula eu fico pensando nisso, né? Quando a gente fala em transplante alogênico para uma doença como essa, a gente não tem, que eu conheça, nenhum dado exatamente mostrando isso, né? Sobrevida de longo prazo de um transplantado alogênico em relação ao não transplantado alogênico, mas pela lógica e até pelo que a gente conhece sentido, né? Então, eu não sei como você vê isso no impacto da sobrevida de longo prazo do falciforme, porque se a gente considera, acho que a gente está sempre nessa crise, né? Qual paciente que a gente vai indicar o transplante? Porque se a gente considera que o transplante e a gente tem ficado contente com o resultado do transplante em falciforme, né? Porque uma vez que você seleciona um paciente, você faz um transplante de baixa intensidade, é um transplante seguro, o paciente vai, vamos dizer, não vai curar, mas vai chegar próximo a normalizar grande parte de todo esse mecanismo fisiopatológico. Então, mesmo quando ele tem quimera mista, né? Então, não sei como você enxerga, ou todos os colegas, isso, né? Será que realmente a gente teria que ter essa conversa mais de perto com a pediatria, como a gente já falou, no sentido de tentar evitar que esse paciente seja encaminhado tardiamente e que aí não tenha esse benefício de longo prazo. Então, aliás, isso vai ser tema de uma mesa no EMO. Por que a pediatria não manda os pacientes para transplante? Eu acho que sim, eu acho que a criança que tem possibilidade de fazer o transplante, eu acho que tem que fazer. E não vai ser todo mundo, né? Quer dizer, eu acho que é 25% só que consegue ter um doador, né? Então, se for 100%, né? Se for 100%, porque se a gente começar a pensar em aplidênticos, e aí acaba que 100% sim. vai ter. Não estou pensando em aplidêntico ainda. Acho que não tem dado ainda não saiu os dados, né, de aplidêntico. Eu não vi. Tem séries de casos só, mas não chega a ter uma recomendação formal. Então, mas eu acho que teria que fazer, sim. A gente tem um paciente que fez transplante em Ribeirão Preto com 18 anos, basicamente. E ele está excelente no ambulatório. Ele continua acompanhando com a gente, ele está um traço falciforme, muito bem, obrigado. Sabe? Então, eu acho que preciso mais de experiência nisso, eu preciso de mais paciente, mas me parece que a escola tem mandado bastante para o pessoal do GRAAC. O GRAAC está aceitando. O pessoal do GRAAC está aceitando. Recentemente tinha 2 pacientes de 18 anos que o GRAAC estava fazendo. Porque antes o GRAAC não fazia, né? Não maligno, eles não faziam, né? Mas estão fazendo agora.
tá? Então, assim, acho que está aumentando nos grandes centros e acho que tem que ser estimulado, sim, que as crianças façam o transplante na medida da presença de um doador. Papo idêntico para a gente ver o que faz depois. E esse paciente que foi, doutora Estela, bom dia Oi. a todos. Bom dia. Esse paciente que foi para Ribeirão, eu fiquei receosa, porque ele tinha imunização eritrocitária, tinha mutação, não era um paciente fácil de transfundir, né? A gente mandou todo o relatório para Ribeirão e foi tudo bem mesmo. Então, era um paciente que, assim, apesar de ter a imunização eritrocitária, já está imunizado, eu não sabia do retorno dele, estou sabendo agora, né? Mas eu não fiquei sei, receosa. eu não sei se esse era nosso, Ju. Melca, desculpa. Eu acho que esse paciente ele foi encaminhado pelo Darcy Vargas para Ribeirão e veio para acompanhamento comigo depois de adulto. Ele fez uma consulta comigo e foi para o transplante. Mas a gente tinha os dados deles todos, ele transfundia aqui com a gente também. Eu sei que eu tinha genotipagem, fenotipagem, a imunização dele. A menina de Ribeirão que me pediu o relatório dele para o transplante. Tá. Não, tudo bem. Só lembrando, a gente pode estar falando de paciente diferente. Pode ser, mas eu me lembrou esse caso que eu pensei, nossa, vão transplantar esse paciente super imunizado. E ele mas tinha é uma das indicações de transplante. Né? Tá. Só lembrando, né, Celso e Estela, a gente teve aí o TACG a semana passada e um dos temas foi exatamente a questão da terapia gênica para a hemoglobinopatia. Para os residentes que não assistiram, isso vai estar na hemoteca daqui a pouco tempo. Acho que vale a pena assistir, que é outro aspecto importante que a gente acabou não falando aqui, essa questão da terapia gênica nas hemoglobinopatias, nas doenças hematológicas benignas, né? Uhum. Sim. Excelente. Obrigado, Estela. Acho que acabou, né?